Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu trouxe aqui essa maravilha, essa fofura de bolo, né? Onde eu vou ensinar vocês aí, como eu sempre gosto de ensinar, o liso perfeito, né? E também uma técnica aí de fazer o musgo. A gente já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer o musgo, mas eu vou ensinar para vocês como aplicar e como que fica. É lindo demais, olha o acabamento, que coisa mais linda. Então eu espero que você goste e fique até o final para você assistir todas as dicas, tá bom? Então vamos para a aula? Então vamos começar a nossa aula. Um bolinho simples, mas lindo e com uma dica muito legal que é o musgo e que eu já ensinei, né, aqui no canal. Então eu vou mostrar para vocês a aplicação desse musgo, tá? Primeiramente, porque a gente gosta nas aulas, né, nessas aulas, aulão, né, as aulas mais práticas aí, de falar o início do bolo, a decoração, de como começar a decorar um bolo. Então, primeiramente, nós vamos colocar o nosso bolo na bandeja, dessa forma. Eu tô interrompendo o vídeo aqui rapidinho, mas é para pedir para você deixar o seu like, não deixar de se inscrever no nosso canal, é muito importante para nós. Então vai lá, clica no botãozinho do like, deixa seu like aí para nós, tá bom? Um abraço. Lembrando que a gente precisa arrumar o centro desse bolo, tá? No caso, o centro desse bolo não, o centro da bandeja, colocar o bolo no centro da bandeja, né? Então a gente vai ajeitando aqui, até a gente ver se tá realmente legalzinho. Eu costumo, alguns tipos de decorações, eu costumo jogar o bolo um pouco para trás para que fique um espaço maior na frente da bandeja, para eu colocar algum topper ou algo assim. Então, por isso que você tem que pensar qual que é a decoração que você pretende fazer, tá bom? Nós vamos tirar. Vocês podem perceber que eu prenso meu bolo, né, na própria forma dele e coloco plásticos. Esses plásticozinhos são aqueles plásticos de feira, onde você vai no mercado, tira aquele plástico para pegar os legumes. Eu compro o rolinho, tá? Porque fica mais em conta, né? Então eu compro o rolinho e prenso meus bolos, tá? Que eu vou fazer um videozinho aí mostrando pra vocês a prensagem dos nossos bolos, tá? Então a gente vai tirar. É importante colocar esse plástico, gente, senão depois o bolo não sai da forma. Porque ele gruda, né? O recheio vai grudar, então é importantíssimo que você coloque esse plástico. Pode ser algum outro tipo de plástico? Pode, porém um plástico que seja firme, tá? Porque a hora que eu puxar não pode rasgar. Porque muitas das vezes o bolo a gente mantém no congelador, às vezes por alguma razão, para tá muito quente, enfim. Então eu preciso que esteja um plástico firme para que eu possa dar uma puxadinha assim. Se for um plástico muito fininho, como plástico filme, é provável que ele vá rasgar, tá? E esse bolo aqui é um bolo de tema de cavalo, né? Vocês viram aí no comecinho. E é um tema de cavalo, porém é um bolo para criança de 2 aninhos. Então eu quis fazer, vou fazer uma decoração, né? Que é uma decoração, ao mesmo tempo, a mãe queria cavalos de verdade, não cavalinhos fofinhos de desenho, cavalos de verdade, porém um bebezinho, né? 2 aninhos é uma criancinha. Então a gente vai fazer uma coisinha fofa, mas ao mesmo tempo aí, né? Remetendo ao cavalo, os cavalos verdadeiros aí com o nosso topper, tá? Extremamente importante que eu sempre falo nos vídeos. Quem acompanha a gente aí já deve estar cansado de saber, né? Cansado de ouvir eu falar, mas por que eu sempre falo? Porque tem pessoas novas chegando no canal, né? Pessoas iniciantes que precisam de uma ajuda. Então a gente precisa falar essas informações sobre a pré-camada. A pré-camada é extremamente necessária porque a gente tampa os buraquinhos do bolo, migalhas, né? E as temidas bolhas, né? Que eu sempre falo que são temidas porque são mesmo. Porque eu lembro quando comecei sem saber assim o porquê das bolhas. Então sempre dava bolha. E às vezes eu decorei o bolo lindo e maravilhoso daqui 30 minutos, aquela bolha enorme na lateral do bolo. Eu tinha que estourar ela com palito de dente, né? E tentar arrumar, colocar alguma coisa no meio, ou para tampar ali, para esconder as bolhas. Então, por isso que eu falo que hoje, sabendo disso, eu não deixo de fazer a pré-camada, tá? Então, extremamente que você faça também. Podem perceber que não ficou nenhum buraquinho, né? E a preocupação tem que ser, assim, muito grande sobre essa questão, né? Porque, de fato, vai estragar a sua decoração se der uma bolha. Porque às vezes a gente consegue consertar, mas às vezes não. Então, se a gente não conseguir consertar, aí tá complicado. Porque como é que você conserta o bolo? O cliente vindo para buscar e você tendo que consertar. Já aconteceu aqui, o cliente tá aqui para pegar o bolo, então eu vou pegar o bolo para entregar ao cliente, porque a gente entrega, né, lá de fora, né, que é a recepção, e os bolos ficam aqui dentro, né, na produção. Quando eu vi o bolo, aquela bolha enorme, eu falei, minha nossa, agora o que eu vou arrumar? Tem que arrumar rapidinho, porque o cliente... Então, assim, às vezes você consegue arrumar, bota uma florzinha, bota alguma coisa, mas às vezes não dá. Então, é ideal que a gente tome esse cuidado, tá? Aqui, gente, eu vou... A parte de cima desse bolo, eu vou colocar um pouco de amendoim, imitando aí uma areia, né?
uma areia. Mas assim, você pode fazer ele da forma que você quiser. É só uma inspiração para vocês aí e algumas técnicas, tá? Agora, por que eu preciso? Vou passar uma camadinha aqui na parte de cima, porque a areia, supostamente, né, vai pegar mais no centro. Então eu preciso tampar essas bordinhas, tá? Então a gente vai tampar também um pouco a parte de cima. Eu fiz um azul aqui, mas eu vou dar uma escurecidinha nele. Aqui eu tô utilizando um azul royal da Arcola, tá? Como eu falo pra vocês, eu uso várias marcas. Por enquanto não tem nenhuma marca me patrocinando, mas fica a dica. Mas eu gosto muito, sim. A Arcola tem umas cores muito boas. Eu não utilizei, não conheço a cor, os corantes da Fab, porque pra mim aqui acaba que não é tanto acessível, até que questão mesmo de encontrar, eu encontro mais da Mago e da Arcola aqui na minha região. Então eu utilizo o que eu tenho, gente. Eu falo que essa questão de cores, sempre falo nos vídeos. Ah, mas eu não tenho essa cor, essa marca eu não tenho. Não importa, faça com o que você tem. Você não precisa exatamente chegar ao tom que o outro conseguiu. Ah, mas como é que você chegou a esse tom? Ah, azul e roxo. Não importa a marca. Você vai chegar num tom parecido. E uma coisa que eu sempre vou dizer para vocês, uma coisa muito importante, é que você nunca pode dizer para o seu cliente que você vai fazer um bolo igual. Nunca, nunca. Mesmo que você faça idêntico. Você não pode falar que fique idêntico. Porque, e se você não conseguir chegar no tom exato? Porque tem gente, eu já tive cliente aqui que queria o tom, exatamente o tom da foto. É impossível isso acontecer. Porque a gente depende da marca do corante, a gente depende, a imagem que a pessoa te manda, muitas das vezes distorce um pouco, né, na hora que a pessoa tirar a foto ali. Eu tenho bolos aqui que, às vezes, o bolo é um pouco rosa, fica parecendo um pouco vermelho por causa da câmera, é normal. Então, nunca diga para o seu cliente que você vai fazer, eu quero igual esse aqui. Ah, tá bom, eu faço. Você não vai conseguir fazer e vai deixar seu cliente frustrado, né? E dizendo que você disse que ia fazer e não fez. Então, sempre diga para o seu cliente que você vai tentar fazer o mais próximo possível, porém nunca igual, nunca idêntico. Tem cliente que chegou para mim e disse, mas eu quero igual a esse. Olha, igual eu não faço. Igual eu não faço, então eu consigo fazer parecido, mas igual não, vai mudar detalhe. Igual, por exemplo, né, bolos de pasta americana. A gente recebe muitas inspirações, né, que os clientes mandam de bolo de pasta americana. Então a gente sempre explica o seguinte, os detalhes em pasta americana, às vezes a gente não vai conseguir fazer em papel, porque a gente utiliza o topper, a gente não utiliza pasta americana. Então pode ser que a gente não consiga fazer exatamente como está na foto. Isso é normal. Então a gente precisa deixar bem claro, sempre deixe bem claro todos os detalhes do bolo que você não vai conseguir fazer igual, que você vai fazer diferente, para que o seu cliente não chegue e fale, nossa, não era isso que eu queria, né? Então isso é muito importante. Gente, outra informação aqui é sobre a parte de cima. Ah, Diana, eu posso passar com a manga de confeitar porque eu não tenho muita prática? Pode. Aqui, eu só tô fazendo isso aqui, gente, porque assim, eu acostumei a fazer dessa forma, mais fininho na parte de cima, até mesmo por uma questão mesmo de pesar menos, também menos chantilly, né? Porque na lateral já vai uma quantidade razoável. Então, se a gente puder colocar um pouquinho menos, não custa nada, né? Então, agora eu alisei a parte de cima. Agora eu vou para a lateral. A lateral eu vou utilizar a minha manga de confeitar. Como eu sempre digo aqui para vocês, a manga de confeitar, a gente vai colocar o chantilly. A gente vai subir aqui a parte, vai dar uma balançada, vai dar uma sacudidinha. E pra gente pegar esse chantilly pra baixo, a gente utiliza a nossa queridinha espátula. É uma dica boba, gente, mas faz diferença no seu dia a dia. Porque antes de conhecer isso aqui, eu passava aperto. Antes de conhecer isso aqui, eu ficava tentando fazer assim com a mão e não ficava legal. E além que a mão nossa, ela é quente, então a tendência a amolecer o chantilly, né? Então, quanto menos mãos puder colocar no chantilly, melhor é, né? Então, agora a gente vai aplicar o chantilly. Outra coisa muito importante, você precisa encostar totalmente o chantilly na bordinha. Ou seja, você não pode deixar o chantilly o bico torto, você vai colocar ele realmente de frente assim pro bolo, para que você consiga atingir todos os espacinhos. E pode apertar, não tem problema se sair meio torto, com um pouco menos de chantilly. Depois a gente vai arrumando quando a gente for passando a espátula, tá? Então agora a gente pressiona bem, com toda a pressão que você tiver nas suas mãos ali,
você pressiona para que o chantilly cole de fato no bolo. Porque se você colocar muito levinho, a tendência do chantilly, mas eu vou passar a espátula, vai grudar. Mas a tendência do chantilly é ficar espaço. Então aí um outro risco, né, para nossas temidas bolhas. Então, o que puder ser feito a gente faz. Porque a gente quer um resultado final perfeito, bonito. A gente não quer ficar consertando o bolo no final do bolo, tem que ainda consertar coisa que a gente poderia ter evitado no começo, né? Então, a gente fez o processo. Tá vendo? Fica muito bom, ó. A gente vem pra baixo, é perfeito. Eu falo que tem alguns pulos do gato aí que é só no dia a dia, é só na caminhada mesmo que a gente vai aprendendo. E provavelmente vocês já têm aí o pulo do gato de vocês aí pra alguma coisa. Porque, gente, a prática, ela vai te mostrando aí alguns erros que você comete, você vai consertando. Então, sempre entenda uma coisa, nunca a gente é perfeito. A gente sempre está em aprendizado. Eu digo para vocês que até hoje eu estou aprendizado, tem 7 anos que eu trabalho com bolo e eu tenho muito que melhorar, a gente vai melhorando, a gente vai nos capacitando e Deus vai nos ajudando, né? Porque eu falo que eu cheguei até aqui foi porque o Senhor nos ajudou. Porque, ó, meu testemunho rápido aí de vida para vocês. Eu não era muito boa, nunca fui muito boa de fogão, não. Mas aí vim para a cidade onde eu moro hoje, né? E tive que fazer alguma coisa, né? O que eu vou fazer? Comecei a trabalhar com doces, alguns docinhos, mais bombons, né? E até que um dia que eu recebi uma proposta de fazer um bolo de uma cliente. Aí eu falei, nossa, agora lascou, que eu nunca fiz bolo. Aí eu falei, vou fazer o bolo e vou fazer um bolo, vou dar para ela experimentar, né? Já que é meu primeiro bolo, não custa nada, eu tenho que fazer isso, né? Fiz, ela gostou. E na época ainda utilizava como é que chama? Glacê industrial mesmo, aquele que vem o pó, né? Você bate e tal. Ou seja, eu não sabia muita coisa. O glacê, ele não, em contato com algo úmido, a tendência dele é ficar mole, né? Então, enfim, foi uma luta muito grande, mas venci, consegui fazer o bolo para ela. Ela ficou muito feliz, ficou muito satisfeita. No dia eu lembro que eu calculei a hora errada, porque a primeira vez que eu fazia um bolo, meu esposo teve que me ajudar a confeitar o bolo lá, foi um bolão enorme que ela pediu. Então é isso, gente, a gente vai na caminhada, a gente vai crescendo e se capacitando com os erros, a gente vai aprendendo, tá? Agora, dica importante aqui sobre a espátula. Eu sempre dou essa dica porque faz toda a diferença no conteúdo final, né? No bolo final. O que a gente faz? A espátula eu vou colocar assim, porém eu não vou raspar ela, ó. Não é isso que a gente quer. Eu vou colocar ela assim e vou dar uma leve levantadinha, viu? Que eu tenho uma levantadinha, ou seja, o que está sendo encostado na bandeja é a pontinha dela, mas não é isso, tá? É isso, só uma levantadinha. É só para não raspar na bandeja, tá bom? Então e sempre não é assim que você vai passar a espátula, e sim assim, ó. Tá vendo? Então, ó, vamos lá. Vamos perceber que eu tiro um pouquinho da pontinha, levanto um pouquinho. Essa pontinha tem que estar encostando no bolo. Por quê? Porque senão não vai alisar. E como eu já disse em outros vídeos, a minha mesinha precisa ser consertada, porque tá cambetinha, me atrapalha. Então, ou seja, a superfície onde você faz seu bolo tem que ser plana, perfeita, porque senão o seu bolo também não vai ficar. Gente, podem perceber que eu estou olhando para a espátula e não para o bolo. Por quê? Porque eu preciso ver se ela se mantém reta, porque se ela entortar, pronto, meu bolo vai ficar torto. Então, vocês podem perceber, ó, não sai muito chantilly, ó. Tá vendo? É mais para ir alisando, não arrancando o chantilly. Então a gente agora vai alisar mais um bocadinho. Eu vou só complementar aqui uns espacinhos que ficou faltando. Que vocês podem perceber aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu passei um pouco menos, então agora eu vou acrescentar mais um bocadinho. As outras partes. E alisar a bola é isso aí, gente. É devagarzinho, com paciência. Não dá para correr. E por que eu estou passando essa espátula agora, depois que eu passei o chantilly? Porque se eu for passar a espátula, essa daqui, depois que eu apliquei um pouco mais de chantilly, a tendência dela é sair arrancando. Então eu grudo o que eu coloquei aqui e agora eu aliso. Ó, olhando sempre para a espátula,
pra ver se ela não está torta, porque no começo eu não sabia disso, porque assim, a gente encontrava alguns vídeos no YouTube, mas não era tão assim, tão interessante, né? Mas eu aprendi muita coisa no YouTube, tá? Muita coisa também, aprendi com pessoas aí que me deram dicas. Então agora a gente vai tirar a parte, o excesso, né, que subiu desse chantilly. Vou mostrar pra vocês. Aqui já tiro bastante, porque é a primeira retirada, né, de chantilly para arrumar a borda. É normal sair isso tudo, tá? E agora a gente conserta em cima. Sempre que mexer na borda, tem que consertar na parte de cima, tá? E devagarzinho, sem pressa. Como falei pra vocês, não estou me importando muito com o meio, porque eu vou colocar aqui o amendoim, né, moído, para imitar aí uma areia, né, enfim. Gente, uma coisa legal que eu vou dar pra você, uma dica legal, é o seguinte: mais ou menos já terminei o alisamento, mas eu quero ficar com o alisamento um pouquinho mais bonito, né? Às vezes o seu chantilly ficou um pouquinho poroso, o meu aqui ficou com um pouquinho, então eu vou dar uma melhorada nisso aqui. Então o que a gente faz? Eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês leite, tá? No caso não tem marca, gente, aqui usa o que você quiser usar, tá? Eu vou colocar leite, como eu sempre texturizo o meu chantilly com leite. Você pode texturizar com leite condensado? Pode. Porém, o leite condensado, ele é mais caro e ele também acaba deixando um pouco mais doce o chantilly. E na minha opinião, o chantilly fica um pouco mais mole com o leite condensado. Eu não gosto muito da textura, mas você pode utilizar se você quiser. Eu gosto de utilizar o leite, tá? Então eu vou colocar um pouquinho de leite aqui, pra deixar esse chantilly. Nesse caso aqui eu quero fazer ele bem molinho, tá? Pra dar um acabamentinho em cima aqui, tá? Agora eu vou deixar ele um pouquinho mais mole. E texturizar o seu chantilly, gente, eu já tenho vídeo falando aqui a respeito, tá? De como bater e texturizar o meu chantilly. Você dá uma olhadinha lá. É o seguinte, você vai aos poucos colocando leite. Eu já tenho uma certa prática, então eu sei mais ou menos o que eu quero. Então eu coloco, mas mesmo assim, eu também tomo cuidado pra não errar. Porque se eu errar, aí fica ruim, né? Porque às vezes você perde uma quantidade de chantilly enorme. Então, nesse caso aqui, a minha intenção é fazer um acabamento aqui, uns pedacinhos. Então, assim, não tem problema em ser mole. Eu vou mostrar pra vocês a textura, ó, caindo, ó. Viu? Então, assim, é isso que eu quero. Nesse caso aqui, mas nunca a textura pode ser para fazer essa pré-camada, essa camada principal aqui, nunca. Porque senão vai escorrer, se você passar a espátula vai escorrer. Então, o ideal é que o seu chantilly fique um pouco mais firme, porém deixe de ser poroso. Aqui, eu acabei deixando um pouquinho poroso, então eu vou fazer isso. Vou pegar essa um pouquinho mais mole e vou passar por cima bem fininho. É só onde eu vi que ficou um pouquinho poroso aqui que eu vou passar, tá? A parte de cima, que eu acho que ficou um pouquinho. E é só um pouquinho, tá, gente? Ó, é só um pouquinho. É só pra dar um liner que vier com a... Se for alisar, ó, fica tudo homogêneo, tá vendo, ó? Com certeza vocês vão conseguir ver daí. Mas eu vou passar alguns detalhezinhos aqui, que eu vi que ficou, né, aparecendo a porosidade um pouquinho do chantilly, que às vezes a gente não consegue texturizar exatamente igual, né, assim, ele todo, às vezes fica uma partezinha que fica um pouquinho mais porosa, a gente conserta, gente, tem jeito, ó. E você pode fazer isso aqui, quando você viu que ficou poroso, quando você for complementar, agora eu apliquei um pouco mais de chantilly para acabar de alisar, você aplica esse um pouco mais molinho, tá bom? Não tem problema nenhum. O que não pode é que esse chantilly principal aqui, a cobertura principal mais grossa, seja desse mole. Não pode, tá? Então agora a mesma coisa a gente vai fazer com a espátula, ó. E de levinho, sem pressa, não pode ser com força, porque senão você vai arrancar tudo que você colocou. Ó, sai um pouquinho, eu vou utilizar desse pouquinho aqui para complementar um restinho aqui. Então eu falo sobre essa questão do chantilly principal, porque se ele ficar mole, gente... ó, eu já tive bolo aqui que eu tive que consertar todinho, eu tive que tirar todo o chantilly, porque ficou mole. Gente, ficou mole, e a hora que eu passei a espátula não tava legal, o chantilly tava descendo, pra vocês terem noção. Então, ou seja, no começo a gente erra muito essa questão de texturizar o chantilly. A gente texturiza demais, então acaba errando. Não tem problema, mas você precisa ver isso antes de colocar. Tá com dúvida, gente? Infelizmente, não coloque no seu bolo. Tá com dúvida, você não vai utilizar o chantilly.
prefiro que você descarte ele. Eu sei que é ruim, dói no coração, mas eu sei que é necessário isso, gente, não tem jeito, tá? É preciso que você descarte ele, porque se você aplicar no seu bolo, a probabilidade de dar errado é muito grande. Então não vale a pena o sacrifício aí, né? Você às vezes economizar aí 300 gramas, 200 gramas de chantilly e ter que arrumar um bolo inteiro depois que ele tá pronto. Eu já tive situações aqui que o bolo eu fiz, né? E assim, até então deu certo, deu pra texturizar, deu pra alisar, mas na hora que o bolo foi pra geladeira, o bolo começou a de fato dar aquela escorridinha assim, não é? Mas ficou um pouco, o bolo não ficou retinho, ficou um pouco assim, ó. Então eu falei, não dá pra arriscar. E você não pode arriscar isso no bolo dos outros, né? Porque o ideal é que a gente entregue um produto de qualidade, né? Então, é em todos os aspectos, em sabor, em beleza, né? Em todo quanto é tipo de qualidade, não é só, mas é gostoso, não ficou bonito, mas é gostoso, não importa. Tem que ficar bonito e gostoso. E sobre essa questão de bonito e gostoso, eu tenho clientes aqui que achavam que o meu bolo era ruim, porque vem, né, os bolos aí, as fotos nas nossas redes sociais, assim, bonito e gostoso, duvido, deve ser ruim. E quando vem, né, comeu de alguma festa ou algo assim, vem me falar, nossa, é bonito e gostoso. Então, isso é o seu alvo para você atingir, que seja bonito e gostoso o seu bolo, tá? Não é só bonito, não é só gostoso, tem que ser junção dos dois. Ó, perfeitinho. Agora vamos só tirar um pouco da quina aqui pra gente arrumar alguma coisa que aqui tenha ficado na quina. Quina, gente, a gente arruma pelo menos aí umas 3 vezes, mais ou menos, 3 ou 4 vezes aí a quina de cada bolo, tá? Não tem jeito. Mexeu na lateral, vai ter que arrumar a quina. A não ser que você faça um bolo com quinas imperfeitas, né? É aquelas quinas que realmente sobem e você não conserta elas. Alguns passam, às vezes quando a gente passa um pó dourado para dar um efeitozinho, aí depende muito do que você pretende fazer aí, tá? Bom, aí a gente acerta aqui em cima de novo, tem jeito não. Espacinho aqui, a gente arruma. Eu falo que alisar bolo, eu lembro de um conhecido meu que é pedreiro, e um dia eu vi alisando, né, uma parede lá, rebocando uma parede, e assim, cara, é muito parecido no sentido assim, né, do cuidado para alisar. Quem é um trabalhador bom, né, cara que manja bem do negócio. Tem uns que nem porco. Então agora, ó, consertamos a lateral, tivemos que mexer na quina, tivemos que, depois que mexeu na quina, tivemos que mexer na parte de cima, agora a gente vai ter que alisar de novo. Por quê? Porque o chantilly desce. Então a gente precisa arrumar de novo. Aí ele vai subir, subiu. Agora a gente arruma a quina. Sempre sua última ação vai ser arrumar a quina, tá? Nunca vai ser só uma lateral, a não ser que seja as quinas imperfeitas. Mas nunca vai ser só a lateral ou só a parte de cima, tá? Então, agora a gente vai começar com as quinas. Outra dica importante, vou mostrar para vocês, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Que é o Perflex, né? Molhadinho. Por quê? Agora a gente vai tirar a quina. A gente precisa que a espátula esteja extremamente limpa. E ela está um pouquinho úmida, ajuda, não é que está encharcado não, tá? Ela só está úmida. A gente tira o excesso com o papel, esse papel toalha aí que eu utilizo aqui na confeitaria, e a gente vai passar levemente na quina. Mãos de fada, sempre digo isso, mãos de fada, ó. Ó, bem pouquinho, no caso esse é um pouquinho mais, porque a quina tava bem grandinha, tá? Então, ó. Tira o excesso com papel, passa no Perflex. Excesso com papel. E aqui, né, gente, é paciência, tá? É devagar, mãozinha. Lidiana, eu não consigo, minha mão pesa. Isso tudo é começo, é devagar. Eu também no começo, quando eu fazia, eu tirava quase metade do bolo. Exagero. Eu tirava uma boa parte do chantilly para fazer a quina, né? Não conseguia tirar pouquinho. Isso tudo é devagar, com a caminhada, você vai crescendo e vai se
capacitando aí, né? Devagarzinho você vai conquistando. Então, ó, tirei o excesso, limpo no Perflex. Porque quando a espátula tá um pouquinho molhada, gente, eu percebi que o acabamento é um pouquinho mais perfeito do que ela seca. Só passar No caso aqui, eu só vou dar uma acertadinha aqui, de levinho, mas não estou encostando na beirada, é só mais pra dentro, ó. Só pra consertar mesmo. Aqui eu só vou passar um pouquinho aqui e sempre puxando pra dentro. Por quê? Porque se por um acaso eu precisar se mexer na bordinha, vai ser pra dentro. Não vai atrapalhar tanto, tá? Então aí a gente tem um alisamento perfeito do nosso bolo. Perfeito. Perfeito. E agora eu vou limpar a nossa esquininha, a bordinha aqui do bolo, tá? No caso aqui, gente, eu tiro um pouco do excesso com papel, mas gosto de limpar mesmo com o Perflex úmido. Facilita demais a nossa vida. E outra coisa legal aqui, que eu sempre digo nos vídeos, eu acho que vale a pena mostrar. Essa pontinha aqui, ó, tá vendo? A gente faz tipo um triângulozinho pra limpar essa bordinha, ó. Gente, e as diquinhas que eu dou pra vocês aqui, é porque de fato me ajudou muito. E pode parecer bobeira, mas são pequenos detalhes que fazem com que um conjunto inteiro de um bolo fique perfeito. São detalhes pequenos, né? E que mostra que você teve cuidado com o detalhe. Tem clientes meus que chegam e falam, nossa, Dima, mas são tantos detalhes que a gente fica até encantado. Mas por quê? Porque você tem que pensar em todos os detalhes. Detalhe é sim importante, acabamento com bom detalhe. Você pode tirar aqui o excesso aqui da ponta com papel. Ou mudar, né, a pontinha aqui do pano, mas dá um trabalho, então já limpo aqui. Tem que fazer outra pontinha. Limpar toda a bordinha. E agora, gente, eu vou meio que já começar a concluir o bolo e mostrar pra vocês a aplicação do musgo que a gente já ensinou aqui no canal, tá? Então, como eu vou aplicar esse musgo. Então agora eu vou pegar ali o amendoim, que eu vou fazer tipo uma areinha, como eu já disse pra vocês, tá? Então aqui basicamente já tem o nosso bolo lisinho, tá? Que eu vou fazer como se fosse um céu, vou fazer depois aqui umas nuvenzinhas pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, gente, eu vou utilizar aqui o amendoim, ele torrado, tá? Farinha de amendoim, pra fazer essa terra, essa areia, né? Vocês podem utilizar farinha láctea, biscoito moído, massa de bolo também, bem trituradinha. Mas eu acho isso aqui mais um acabamento mais, assim, mais elegante, eu acho. Então, ó, eu vou acrescentar aqui no meio, tá? Então, a gente vai aplicando devagarzinho. A bolotinha, volta pra cá. É normal, gente, que a farinha possa absorver um pouquinho do corante nas bordinhas, assim, mas não fica azul não, tá? Mas, por exemplo, na bordinha aqui onde vai ficar, ela pode ser que ela absorva um pouquinho do corante, mas é muito pouco, tá? Nada assim que vai destruir sua decoração. É que eu já falei pra vocês, né? Eu tenho probleminha, né? Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente ligada aos detalhes. O cliente nem vê isso, mas eu vejo. Então, às vezes, muitas coisas que eu vejo me incomodam, mas o cliente nem vê. Porque, assim, quem enxerga esses detalhes, que enxerga o erro ali que cometeu, mas o cliente que não está acostumado, que não trabalha com isso, ele não enxerga, ele só quer ver ali o bolo lindo, maravilhoso ali, ele enxerga aquilo. Não estou dizendo, gente, que você possa errar e manter o erro. Estou dizendo que certos detalhes que não são erros, que são detalhes que não fazem diferença ao olhar do cliente, faz diferença no seu olhar, que é crítico, né? Seu olhar que é crítico de uma confeiteira. Então é isso que eu estou dizendo, tá bom? É isso que eu estou dizendo que você deve permanecer no erro. Você errou uma coisa, você precisa consertar, né? São alguns detalhes, esses que eu estou dizendo, alguns detalhes que não fazem a diferença
no caso, né, de diferença na sua decoração, tá bom? Então eu coloquei aqui o amendoim, que vai servir de areinha, e eu vou colocar o topper, só para me ter uma noção, e eu começar a colocar o musgo, tá? Porque o musgo eu vou aplicar conforme a necessidade aqui. Vou pegar o topper que eu deixei longe, só um minutinho. Pronto, peguei ele aqui. E ó, gente, dica importante que eu dou pra vocês aqui. Numa confeitaria não pode faltar cola quente, tá? É extremamente necessário que você tenha cola quente. Porque aqui a gente, né, faz os nossos topperzinhos, né? Olha que fofura, fiz tipo esqueci o nome disso, cerquinha, né? Pro cavalo, porque o menininho ama cavalo. Então, pra gente começar a colocar o topper, a gente precisa centralizar. Onde é a frente do meu bolo? Como eu escolho a frente do meu bolo? Primeiramente, você precisa escolher uma frente que tenha menos defeitozinhos. Você que está começando, estou dizendo que eu também não tenho defeito não, porque, como eu falei para vocês, eu tenho problema, então para mim qualquer defeitinho é motivo de eu esconder. No sentido assim, ó, por exemplo, aqui ficou vocês não vão conseguir ver, né, porque é muito pequenininho. Aqui ficou um acabamentinho que com a bordinha, ela sai um pouquinho para fora, muito pouquinho, quase imperceptível. Mas eu não quero que ela fique na frente, então ela vai ficar para trás ou na lateral, não quero que ela fique para frente. Mas outra coisa importante quando você for escolher a frente do seu bolo, olhe para sua bandeja. Porque às vezes a gente coloca o bolo, igual por exemplo, eu coloquei aqui, eu não centralizei tanto ele, porque eu queria ter um espaço maior na frente. Então eu preciso olhar se a minha bandeja, se eu olhando de frente para o meu bolo, a minha bandeja não está torta, né? Elas têm uma área maior para cá e outra menor para cá. E fica feio quando você olha o bolo não está centralizado. O cliente, ele vai olhar assim, pô, mas o bolo não está centralizado, a bandeja está torta para um lado. Fica feio no acabamento final. É importante que você olhe o centro da sua bandeja e veja onde, por exemplo, aqui tem uma área que está um pouquinho mais largo para cá, e vocês podem perceber que aqui está um pouco mais largo que aqui. Então, ou seja, eu preciso fazer com que se eu olhando de frente para o bolo, a bandeja esteja numa harmonia de tamanhos, assim, igual aqui. Aqui é perfeito, é isso aqui que eu preciso, ó. Essa frente aqui. Então, eu vou aplicar aqui o meu topperzinho utilizando essa frente. Então aqui eu botei a cerquinha que eu fiz, botei aqui uma suposta cordinha, né, do cavalo. Gente, o nosso topperzinho, né, já tem vídeos aqui no canal. Olha que imagem perfeita. Bonita a imagem, né? A gente tem uma impressora, fazendo propaganda não, mas é uma impressora muito boa, que é da HP. As pessoas falam mal dela, mas eu gosto muito. A gente tem 3 anos com ela aí, ó, top de impressora, muito boas imagens. E o principal, né, gente, é recarregável e assim, gente, rende muito. Essas impressoras de tanque, você abastece o tanque, né? Você abastece o tanque, então é show de bola, vale a pena. Se você fazer um investimento, faça. Faça investimento num tipo de impressora assim. Tá como se fosse o cavalinho que tá na cerquinha, né? A gente vai colocar agora aqui uma ferradura. Ó, outra coisa que é importante que eu falo pra vocês. Você precisa ter criatividade. Essa ferradura aqui, ó, a gente corta tudo na mão, né? Mas como cortar esses buraquinhos aqui? Tem uma dica pra vocês. Sabe aqueles furadores? Não sei se você conhece furador, se na sua época você ainda conheceu o furador. Simplesmente vem com o furador que tira a tampinha dele pra eu ver aonde eu preciso furar, né? Onde estava branquinho aqui. As costas do furador eu furo, ou seja, como se fosse uma silhuete aí, ó. Só que não. Então a gente vai colocar aqui a ferradura. Sempre importante olhar o seu topper muito bem antes de você aplicar o seu bolo. Olhar seu bolo muito bem antes de aplicar, né, o seu topper. Muito importante, tá, gente? Então aqui eu vou colocar meu cavalinho. O nomezinho da criança. Olha aqui, ficou bonitinho. Agora eu vou aplicar aqui na lateral. Vou pegar meu cortador aqui. Por isso que eu falo, gente, você precisa olhar o seu bolo para depois você aplicar o seu topper. Então, assim, é extremamente importante que você tenha essa consciência, porque, igual, por exemplo, eu coloquei aqui o número 2, eu botei, né, que a idade dele, eu botei uma coisinha, eu vou ter que cortar, porque eu não vou ficar aqui em cima, porque senão fica muita informação. Eu vou colocar na lateral e a gente colar
né? Ou encostar no bolo, ou colar com cola quente, não importa. Mas é importante que você tenha essa coerência e é perfeito quando você utiliza bandeja também, fazendo parte do topper, tá? Fica muito legal. Então, pessoal, ó, o cavalinho, uma dica importante que eu dou pra vocês é, quando o chantilly for colorido, tem a probabilidade de eu encostar o topper no bolo. Alguns toppers, né, alguns desenhos podem manchar. Então, se já teve bolos aqui que eu fiz vermelho, aí fui colocar um prédiozinho, no caso era até do Homem-Aranha, fui colocar um prédiozinho preto e manchou o prédio. Então, assim, sendo preto. Então, o ideal é que, se você puder, você impermeabilizar a parte de trás. Não sei se vai dar pra ver, mas vai brilhar, ó. Não vai dar pra ver, mas enfim. Eu coloquei aqui Durex. Você pode colocar um plástico, colar um plástico aqui atrás, né? Ou, enfim, você preferir. Mas a gente impermeabilizar, ó. Acho que deu pra ver, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Impermeabilizar esse papel. Porque aí quando eu encostar aqui, como está aqui um plástico, no caso do Durex, né? Que eu coloquei, não vai manchar. Então, por isso que esse aqui eu vou encostar no bolo, tá? Vou centralizar ele aqui. Centralizei. Olha que lindo que fica. E essa imagem, eu vou te falar, que impressora boa, tá? E ó, eu falo pra vocês, se você paga topper pra alguém, o ideal é você fazer. Por quê? Porque o custo fica menor, né? Se você for cobrar, às vezes, um topper, por exemplo, um topper desse, se eu for pagar alguém pra fazer, vai ficar muito caro e eu tenho que repassar pro cliente. Ou eu repasso pro cliente sem custo, sem eu ganhando nada, né? Mas aí tem um custo, talvez, de você buscar o topper lá na pessoa que faz. Então, você tem um custo. Aí, se você for repassar esse custo, vamos supor que a pessoa me cobre aqui R$30 fazer esse topper. Aí, eu ainda tenho que buscar esse topper, né? Tem o trabalho, o tempo. Aí, eu vou jogar um pouquinho a mais a gasolina do meu tempo, vamos colocar 40. Às vezes o cliente vai pensar 2 vezes antes de fazer. Então, hoje, nós cobramos R$20 esse topper. Ah, Lidiane, mas é barato. Mas para nós sai muito barato, porque assim, tem a mão de obra, claro. Se de fato a gente for cobrar às vezes exatamente o valor que custa, tem toppers aqui, eu poderia cobrar R$50 tranquilamente. Porém, como a pessoa já está fazendo o bolo conosco, né? Então a gente já tem que estar ganhando no bolo ali, a gente dá um desconto aí no topper. É uma forma aí de agradar o seu cliente, é uma forma de fazer aí dar um brinde pro seu cliente, né? Então, ou seja, quando você faz, fica um pouco mais barato. Igual, por exemplo, aqui. A gente aqui tem uma folha folha 4, né? Folha de ofício A4 de papel fotográfico. Lógico, tem um trabalho de cortar, tem a tinta. Mas a verdade é que sai bem em conta quando você faz. Agora, quando você paga para fazer, ó, essa cerquinha aqui, eu que fiz, tudo a gente que faz o topper, tudo. Todo topper que você vê aí em nossas redes sociais, os bolos somos nós que fizemos. Então, ou seja, você tem um custo mais em conta. Então, você pode cobrar um pouco mais barato do seu cliente, ganhar um pouquinho menos, mas você já está ganhando no bolo. Agora, quando você paga alguém, fica um pouco mais caro, né? Então, você tem que repassar. No caso, esse aqui, o número 2, eu vou colar na bandeja. Como colar na bandeja? Eu vou, como eu falei para vocês, eu cortei, né? O palitinho que estava aqui e vou utilizar esse palitinho como se fosse uma coluninha. Eu vou colar ele aqui assim, ó. Longe do bolo, não vai estar encostando. Por que eu gosto de fazer isso? Dá uma impressão de 3D no topper, né? Uma impressãozinha de 3D ali, usa bandeja junto. Acho que fica muito legal. Vocês podem perceber que meus bolos eu sempre uso bandeja fazendo topper. Não utilizo só o bolo para colocar o topper, a bandeja também. E esse aqui é uma roda, né, de carroça, eu acho. Que é assim que fala. Eu também vou fazer a mesma coisa, colocando do lado de cá, tá bom? Para dar um efeito aí 3D nesse bolo. Eu vou pegar minha cola quente ali pra gente poder colar aqui. Vou mostrar pra vocês que a cola quente é essencial. Então aqui, gente, já esquentei minha cola quente. Vou ter que tirar ela aqui da tomada. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, ó. Eu vou aplicar aqui, ó, uma bolotinha de cola quente. E vou colar. Ui, que meu dedo. São ossos do ofício, né? Não tem muito jeito, não. Já teve vezes que eu queimei meu dedo aqui, mas feio, gente. Cola quente é o seguinte, ela não é tão perigosa, mas quando ela tá muito quente, ela se torna bem perigosa, assim. Porque é muito quente, né? Aí, ó. Tá vendo? Não está encostando no bolo, podem perceber. Então fica meio que 3D. Agora, cuidado, você precisa escorar um pouquinho para que ela não solte, tá? Então agora eu vou colar aqui a rodinha, que eu também fiz a mesma coisa atrás, tá? Tipo, ela coloca uma coluninha de palitinho. Eu utilizo nos meus toppers, gente, eu utilizo palito de churrasco. E
gosto de utilizar aqueles palitos transparentes, né, de pirulito, mas no caso, no momento, não estou tendo. O meu acabou, eu preciso comprar e aqui no caso onde eu moro não encontro, eu só encontro na internet. Então, eu compro pela internet, demora a chegar, então é isso aí. E a cola quente, gente, só tem aquela questão dos fiapinhos, né, que a gente tem que ficar tirando. Mas tranquilo, ó. Os dois não estão encostando no bolo, por quê? Isso dá um efeito mesmo 3D, fica legal, fica ali sobressaindo, parece que o bolo é toda a bandeja em si, não só o bolo em si, parece que o bolo é enorme, né? Então eu tenho toppers aí que fica parecendo que o bolo é enorme por causa do topper. Porque tem bolos, né, que ficam enormes porque o topper, né, essa impressão de ficar ainda maior. O cliente fica feliz com isso, né? Nossa, que bolão e tal. E agora a gente vai aplicar o nosso musgo, tá? Nosso querido musgo. Eu vou higienizar minha mão aqui, porque nós vamos colocar picando ele, tá? Vamos higienizar minha mão só um instante. Então, voltando aqui com a mãozinha devidamente higienizada, porque a gente vai picar o nosso musgo. Esse musgo aqui eu já ensinei aqui no canal, e ensinei fazendo no micro-ondas, no caso, meu micro-ondas pifou, então eu vou ter que utilizar o forno, tá? Já utilizei o forno. Então ele não cresce muito como no micro-ondas, ele cresce muito mais, tá? Então aqui eu assei como se fosse um bolinho, tá? Rapidinho eu assei, fica de olho se você for assar, se você não tiver micro-ondas, for assar no forno, tá? Fica de olho porque queima com muita facilidade, é uma massinha muito fina, tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente, que interessante, olha isso. Fica muito top, parecendo um musgo. Então vá lá no vídeo do musgo e aprende a fazer, porque vai enriquecer o seu bolo, tá? Eu vou tirar só um bordinho aqui, que queimou por causa do forno. Porque o forno é muito, muito bravo, né? Ele é muito potente, então acaba que ele queima um pouquinho. Queima não, na verdade só dourou um pouquinho a bordinha aqui que a gente vai tirar. E no micro-ondas eu acho um pouco mais fácil, né? Mas como o meu pifou, a gente usa o que a gente pode, né? E é que eu falo pra vocês, não deixe de fazer porque você não tem. Faz no forno, faz no micro-ondas, dá um jeitinho. Ó, aqui eu tirei um pedacinho só pra mostrar pra você como que fica esse musgo. Olha que bonito. Vai ficar lindo aqui o contraste que vai fazer nesse bolo, ó. E a gente vai aplicando esse musgo. Eu vou aplicando aqui sobre o bolo. E você pode informar pro seu cliente que nada mais é que massa de bolo. Lógico, não é uma massa de bolo tão gostosa como a do bolo, né? Porque ela é mais simples, né? Não tem por que a gente inventar muita moda nela, porque o intuito aqui é só fazer um matinho, né? Então você explica pro seu cliente que não é tão gostosa quanto a do bolo, mas também é boa. Gente, para colar na bandeja, eu gosto aqui de utilizar o próprio chantilly, tá? Então, o meu chantilly que sobrou aqui, o azul, vou só dar uma pontinha, ó, pra colar aqui na bandeja, porque senão ele vai fugir, né? Vai correr aqui, a gente não quer isso. E vou colocar aqui também no cavalinho. Vou passar um pouquinho de chantilly, como eu disse pra vocês. Você pode passar outra coisa também, se você quiser passar. Eu aconselho chantilly, porque ele vai ficar ali. Se você passar água, vai colar no momento, mas depois vai secar. Então, ó, a gente vai acrescentando aqui. Vou tirando pedacinhos e vou agregando aqui. O chantilly para colar é interessante, porque vamos supor, seu cliente leva o bolo para um lado, vai para o outro, aí o musgo fica ali rodando ali dentro, não é legal, né? Ele fica ali sambando na bandeja. Então, a gente vai preenchendo aqui. Olha que lindo, gente. Fica muito show, Faz aí no seu bolo. E você pode utilizar esse musgo para qualquer tema aí, né? Que seja de natureza, seja algo fazendinha. A fazendinha fica top demais. Eu acho que vale a pena você tentar, você deve fazer. É muito simples, gente, é com alguns ingredientes. Agora, dica importante que eu vou passar para vocês aí é que eu vou atualizar esse musgo, porque eu tenho uma receita aí que utiliza a glucose, mas eu sei que glucose é difícil de ter. Então eu arrumei outra receita, né? Fiz outra receita sem musgo. Ó, sem musgo. Sem a glucose, porque aí fica bem mais fácil, tá? E eu vou atualizar isso aí pra vocês.
Se você quiser fazer essa, deixa um comentário, me passa a receita do musgo sem glucose. Aí eu te passo aí, tá? Porque até eu fazer o vídeo, pode ser que você precise um pouquinho antes e você não tenha glucose. Então a gente agiliza esse processo aí pra você. É só pedir no comentário. Manda aí no comentário, eu mando pra vocês. Gente, eu quis fazer muito assim, porque eu acho que ficou muito legal. Dá um efeito no bolo. Faz parecer que o bolo é muito maior do que ele de fato é. Olha que coisa linda, gente. Vou colocar aqui em cima também. E aqui, gente, ó. Eu vou colocando aqui em cima como se fosse de fato mesmo uma graminha. Gente, ficou lindo demais, gente. Olha isso, que fofo. Que fofo, parece de verdade. Eu vou colocar um pouquinho mais pra cá, assim, na bandeja. Como eu falei pra vocês, eu gosto de dar esse efeito, né? Eu acho que fica interessante quando você dá esse efeito, assim, do bolo maior, sabe? Então, vou passar um pouquinho de chantilly aqui atrás, só pra dar um efeitozinho, pra gente poder colocar aqui mais graminha. A gente vai aplicando e vai tampando os buraquinhos aí do chantilly. No caso, o meu é azul, mas você pode utilizar o branco para parecer menos. Nossa, ficou muito bonito, gente. Ficou muito fofo. Amei. Amei o resultado. Espero que a cliente também goste, né? Porque o nosso alvo aqui é agradar os nossos clientes. Eles têm que ficar felizes, né? Esse é o nosso alvo. Então, como eu falei, se você quiser a receitinha aí do musgo sem a glucose, me manda aí no comentário que eu mando pra vocês antes de fazer o vídeo, tá? E o musgo, gente, você pode fazer com verde um pouco mais escuro, aí fica a seu critério, tá? No caso, eu quis mais esse pra dar uma vida mesmo no bolo, daquela cor bonita, que eu acho muito bonita essa cor. Mas você pode fazer um musgo aí verde, aquele tipo verde exército, né? Que é um pouco mais forte. Acho legal também. Show de bola. Concluindo assim o nosso bolinho. Tô querendo fazer uma nuvenzinha aqui bem de levinho aqui. Acho que eu vou fazer. Deixa eu pegar ali o corante branco. Ó, corante branco. O chantilly. Então, gente, ó, botei aqui um pouquinho de chantilly branco, um biquinho perrelê, ó, razoável, depende do tamanho que você quer fazer, tá? A nuvenzinha, mas se você quiser fazer um pouquinho menorzinha, depende muito do que você quer fazer, o tamanho do bolo que você tem, tá? Vou ensinar pra vocês aqui como que a gente vai fazer, ó. Deixa eu só ver se... Eu vou pressionar, tá? Eu vou pressionar e vou girar, ó. Fazer 3 bolinhas. Pressionei, parei de pressionar, girei. Pressionei, parei de pressionar, girei. Pressionei, parei de pressionar, girei. Precisa tamanho exato? Claro que não, não precisa. A nuvem não é exatamente certinha. E agora a gente vai fazer 2 aqui. Pressiono, paro, giro. Viu? Olha que gracinha que fica. Dá um efeito legal, né? Vai fazer outra aqui atrás. Pressiono e giro. Pressiono, paro de pressionar e giro. Por que eu giro? Para não dar, vou te mostrar, ó. Se eu não girar, ó. Dá uma pontinha, tá vendo? Não vai dar para vocês verem, muito pequenininho, mas eu faço assim para ficar redondinha, né? Para que não tenha aquela ponta que você tirou o bico. Então, ó. Pressionei, paro e giro. Pressionei, paro e giro, ó. Vou fazer mais uma aqui. Só baixar aqui que eu queria fazer ela aqui, ó. Então, pressiono, paro, giro. Pressiono, paro, giro. Pressiono, paro, giro. Deu pra entender aí, gente? Espero que sim, tá? Eu queria fazer ela aqui atrás. Olha que fofo. E parece de fato um céu, né?
Gente, eu amo confeitaria. Nossa, apaixonada. Apaixonada por detalhes. Sempre fui assim, desde criança. Eu falo que eu tenho problema. Então é isso, gente. Olha que gracinha, as nuvenzinhas. Você pode fazer mais se você quiser. E é isso. Pronto. Terminamos o nosso bolo. E eu espero muito aí que você tenha gostado dessa aula, né? Ficou um pouquinho grande, como todas, infelizmente, é uma aula que toma tempo mesmo, né? Mas eu espero muito que tenha ajudado você, que você tenha gostado desse conteúdo. E se você gostou, já deixa seu like aí, não esquece não, nos ajuda aí com esse like e compartilha esse vídeo, né? E se inscreva se você não é inscrito e deixa seu comentário. Perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida, estou aqui para responder a todos vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchauzinho!